Muito bom dia a todos. Estamos aqui, então, reunidos nessa sexta-feira, dia 29/1, para dar sequência, então, ao segundo dia da reunião de elaboração do PMO de fevereiro. Então, conforme combinado ontem, também mostrado na nossa agenda de ontem, né? Na nossa agenda mostrada ontem, hoje aí teremos aí a apresentação da PRH, representado hoje aqui pela Lilian, sobre a previsão de afluências aí para o nosso horizonte desse PMO, ou seja, de fevereiro e março. Vamos aos resultados do PMO e finalizamos, então, com a leitura da ata da reunião. Antes de passar a palavra para a Lilian, só vou começar dando um recado. Ontem o Vinícius, no final da reunião, né? Para quem não estava presente, o Vinícius, no começo da nossa reunião de ontem, na apresentação dele dos destaques eletroenergéticos, ele comentou a previsão, né, da entrada da implantação da carga global nos processos da programação diária a partir do dia 1º de fevereiro, e dizendo que ele confirmaria isso ao longo da reunião. Ontem, no final do dia, o Vinícius voltou, antes ainda da apresentação realizada pela programação diária, né, e dizendo que teríamos que hoje ainda, até o final da reunião, a gente confirmaria, ou a gente ratificaria ou retificaria essa data. Então, no caso, eu vou aproveitar esse começo da reunião para dizer que após entendimentos aí entre o ONS e a CCE, a data, então, de implantação da carga global nos processos da programação diária, após, então, só confirmando, né, esses entendimentos entre o ONS e a CCE, ela será postergada para o dia 1º de março. Então, não será mais dia 1º de fevereiro, e sim dia 1º de março. Ok? E ao longo do mês de fevereiro, a gente pode ir confirmando isso nos nossos encontros semanais aí, nas reuniões da programação da operação. Tá ok? Mas, a princípio, então, nova data para a implantação da carga global nos processos da programação diária, 1º de março, ok? Então, vamos dar sequência aí à reunião, ao segundo dia da reunião do PMO de fevereiro. Passo a palavra para a Lilian, então, que ela vai falar aí sobre a previsão de afluências para fevereiro e março. Lilian, bom dia, fica à vontade. Obrigada, Juliana. Bom dia a todos. Então, começamos a nossa apresentação da previsão de geração de cenário de vazões. Para o subsistema Sudeste, nós tivemos, então, as previsões para o mês de janeiro, começando o PMO com uma previsão de ENA de 87% da MLT, que foi decrescendo ao longo das revisões, chegando a um fechamento estimado de 69% da MLT, sendo o 11º menor janeiro do histórico. Observando agora as previsões de vazões para fevereiro, nós temos aí uma leve recessão para a primeira semana e, em seguida, uma ascensão das ENAs até a última semana. Temos a previsão mensal de 47.944 MW médio, 68% da MLT, que apresenta o 9º menor fevereiro do histórico. Observando esse mesmo comportamento para as principais bacias do Sudeste, nós temos, por exemplo, a bacia do Rio Grande, que possui esse mesmo comportamento, e vai ter uma previsão mensal de 48% da MLT. Já para a bacia do Paranaíba, nós temos uma previsão mensal de 46% da MLT. A bacia do Tietê, com uma previsão mensal de 63% da MLT. A bacia do Paranapanema, que é a que mais se aproxima da média, ainda estando abaixo, né? É a previsão mensal de 83% da MLT. A bacia do Paraná, que tem como previsão mensal 76% da MLT. Para o subsistema Sul, nós tivemos as previsões de janeiro, começando o PMO com 90% da MLT,
houve essa queda para a revisão 1 de 60% da MLT, e em seguida foi crescendo gradualmente até a revisão 4 e chegando a um valor de fechamento estimado de 148% da MLT para o mês de janeiro, significando o 15º maior janeiro do histórico. Olhando agora as previsões de vazões para fevereiro, como o Sul já vem vindo de uma alta, ele possui essa alta nessa primeira semana e segue num comportamento de recessão para as demais semanas. Nós temos um valor mensal de 16.187 megawatt médio e 194% da MLT, sendo o 8º maior fevereiro do histórico. Então, esse comportamento também se reflete nas principais bacias do Sul. Então, para a bacia do Iguaçu, nós conseguimos observar isso e temos uma previsão mensal de 205% da MLT. Para a bacia do Rio Uruguai, nós temos uma previsão mensal de 201% da MLT. Para o subsistema Nordeste, nós observamos as previsões feitas no mês de janeiro, começando o PMO com 54% da MLT, decrescendo esse valor da previsão até a revisão 2, até o seu valor mínimo de previsão, que foi 42%, e voltando a crescer até a revisão 4, atingindo aí o mesmo valor do fechamento estimado, que é 46% da MLT, sendo o 10º menor janeiro do histórico. Observando as previsões de vazões para o mês de fevereiro, nós temos aí uma descida, uma recessão na primeira e segunda semana e nas demais semanas uma discreta recuperação. Para o mês, nós temos uma previsão de 4.213 megawatt médio, 30% da MLT, sendo o 3º menor fevereiro do histórico. Então, isso a gente também consegue observar o mesmo comportamento na bacia do São Francisco, que possui uma previsão mensal de 30% da MLT. O subsistema Norte. Nas previsões para o mês de janeiro, tivemos uma previsão no PMO de 68% da MLT, variando na revisão 1 de 56%, revisão 2, 62%, revisão 3, 64%, voltando para o patamar de 50 e poucos, e temos um valor estimado de 54% para o fechamento de janeiro, sendo o 6º menor do histórico de janeiro. Para o Norte, nós temos uma previsão para fevereiro de 14.945 megawatt médio, 66% da MLT, e observamos essa previsão da ENA em ascensão semana após semana, sendo o 14º menor fevereiro do histórico. Então, para a bacia do Tocantins também observamos essa ascensão da ENA ao longo das semanas, sendo a previsão mensal de 46% da MLT. Olhando agora o panorama geral do SIM, nós temos a maioria das bacias do SIM na faixa de abaixo de 80% da MLT. Destacamos na faixa de 80% a 120% da MLT as bacias do Paranapanema, Paraíba do Sul, Xingu, Tapajós, Madeira, Santo Antônio do Jari. Já na faixa de acima de 120% da MLT, destacamos as bacias de Baubina, Araguari, Iguaçu, Uruguai, Jacuí e Itajaí-Açu. Olhando agora a previsão por semanas, nós temos no Sudeste uma previsão que começa na semana 1 com 57% da MLT, subindo gradualmente até a semana 5 atingir 81% da MLT. Para o Sul, nós temos uma previsão para a semana 1 de 283%, e ela vai regredindo, ela vai decrescendo ao longo das semanas, tendo seu valor mínimo na semana 4, 163% da MLT.
No Nordeste, nós temos uma previsão para a semana 1 de 41%, e ela também vai regredindo na semana 2, semana 3, e volta a subir na semana 4 e 5, atingindo na semana 5 33% da MLT. E no Norte, nós começamos a semana 1 com 51%, atingindo seu valor máximo na semana 4, com 77%, e a semana 5 levemente caindo para 76%. Olhando agora o valor esperado e os limites da previsão, nós temos para o subsistema Sudeste um valor esperado de 68%, variando entre seu limite inferior e superior 53% e 84%, respectivamente. Para o subsistema Sul, nós temos um valor esperado de 194%, variando entre 120% e 265%. Para o Nordeste, nós temos um valor esperado de 30%, variando entre 23% e 37%. E para o subsistema Norte, nós temos um valor esperado de 66%, variando entre 55% e 77%. Olhando agora os cenários de vazões para o mês de março, a partir dessa previsão mensal que nós obtivemos para o mês de fevereiro, foram gerados os cenários de afluência para o mês de março. Então, nós tivemos, considerando 1.000 cenários gerados, foram agregados em 143 aberturas. Então, sobre o sistema Sudeste, nós já vemos aí, ao longo dos meses, esse acompanhamento que vai acontecendo abaixo da média histórica, né? E para março, a maioria dos cenários se encontram até 90% da MLT, sendo a maior proporção de cenários alocados na faixa de 70% a 90% da MLT. 52% dos cenários alocados nessa faixa. Para o subsistema Sul, já ao contrário, nós obtemos os cenários, a maioria dos seus cenários acima dos 100% da MLT para o mês de março. A maior faixa, nós temos 37% dos cenários alocados na faixa de acima de 150% da MLT. Para o subsistema Nordeste, nós temos a maioria dos cenários alocados abaixo também dos 70% da MLT, e a sua maior faixa de cenários alocados é a faixa de abaixo de 50% da MLT, sendo alocados 76% dos cenários. Para o subsistema Norte, nós temos a maioria dos cenários alocados entre 50% e 110% da MLT, sendo a sua maior faixa de 70% a 90%, tendo 36% dos cenários alocados. Então, é isso. Finalizo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Lilian. Então, a gente faz a primeira pausa aí de 5 minutos e a gente volta daqui a pouco, então, com as perguntas postadas sobre a apresentação que a Lilian acabou de fazer. Tá bom? Voltamos daqui a pouco, então, com as respostas às perguntas postadas no fórum e com a apresentação dos resultados desse PMO. Voltamos daqui a pouco. Bem, voltamos do nosso primeiro intervalo dessa manhã de sexta-feira. Não tivemos nenhuma pergunta associada aí à apresentação que a Lilian acabou de fazer, então a gente passa diretamente à apresentação dos resultados desse PMO de fevereiro. Então, quem vai trazer essa informação para a gente é a Diana. Diana, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando a reunião. Então, vou entrar aqui falar um pouco sobre os resultados do DECOMP, de acordo até com os resultados preliminares que já estão divulgados desde a madrugada. Então, passando aqui nos resultados principais do PMO de fevereiro. A gente traz um extrato aqui do informe do PMO, que é um documento preliminar, o primeiro documento, né, que a gente divulga com os principais resultados do modelo. Então, a gente vai publicar aí ao longo da manhã, ou início da tarde, e a gente traz aqui essas principais informações, né, só resumidamente. Então, o principal resultado que a gente costuma trazer de imediato é o CMO, o custo marginal da operação. A gente observou, né, dá para observar que o CMO ficou equalizado no patamar de carga pesada
em todos os subsistemas, exceto no subsistema sul. E o subsistema sul ficou um pouco mais barato nesse patamar. No patamar de carga média, o subsistema é equalizado em todos os subsistemas e no de leve também. Então, o CMO médio semanal ficou em 145,31 nos subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte, e em 144,76 no subsistema Sul. Essa diferençazinha do semanal por conta da diferença no patamar de carga pesada. Em relação à ENA, aqui a gente traz a tabela também só a título de informação para consulta, posterior consulta. E sobre a energia armazenada dos subsistemas, o nível inicial foi apresentado ontem na reunião com os dados de entrada. Então, o subsistema iniciando o estudo com 23% da energia armazenada, o Sul com 44,1%, Nordeste 52% e Norte em 31%. E a previsão do armazenamento de todos os subsistemas para o final do mês, do PMO, que é o final de fevereiro, dia 28 de fevereiro. Então, a previsão é que o subsistema Sudeste termine em 28,6%, o Sul em 68,7%, Nordeste em 52,1% e Norte em 39,5%. Aí só essa tabelinha aqui a gente tem os casos de sensibilidade que a gente roda para ter uma sensibilidade, né, com os cenários piores de vazões, os cenários mais otimistas, só para ter uma noção do impacto. Essa tabelinha de previsão de carga também é só a título de informação, o pessoal da carga apresentou ontem, foi tudo bem detalhado, aqui é só a título de referência. Então, de acordo com o CMO previsto para essa semana, a gente traz aqui qual é o despacho térmico semanal, lembrando que esse despacho térmico semanal é apenas uma referência, dado que a ordem de mérito desde janeiro de 2020 é dada pelo modelo DCEM, pelo resultado do DCEM diariamente. Então, a gente traz aqui só a título de referência. Então, do Decomp, o resultado do Decomp para essa semana seria um despacho térmico em torno de 5.700 megawatts médios na semana toda, e dentre esses 5.700, só de inflexibilidade, conforme declaração dos agentes, seriam 4.500 megawatts médios na semana. Aí aqui a gente traz também um extrato por subsistema da modalidade de despacho, o que está por mérito, o que está inflexível ou por razão elétrica no modelo Decomp. Então, pelo valor do CMO, a usina térmica marginal do subsistema Sudeste seria a UTE Santa Vitória, só que Santa Vitória está indisponível na primeira semana e está com disponibilidade zerada, então, mas ela que seria a térmica marginal. Além disso, tem razão elétrica para Luiz O.R. Melo, para essa semana, como o despacho foi comandado há 9 semanas atrás, ela não estava por mérito, mas há necessidade de razão elétrica para essa usina. No subsistema Sul, a usina térmica marginal seria a São Cepé, com um CVU de 87,75, e há também razão elétrica para as usinas do complexo J. Lacerda. No subsistema Nordeste, apenas Herbicandeia estaria por mérito, que é a usina que tem o CVU mais baixo, as outras estariam só por inflexibilidade. E no Norte, por mérito Aparecida, Santa Cruz e Maranhão 3. Em relação à oferta de importação de energia, também foi apresentado ontem, né, junto com os dados de entrada do Decomp, a gente traz aqui só a título de referência também. Aí só falando um pouquinho mais sobre o CMO, né, já falei no início qual foi o resultado, aqui a gente traz só o diagrama para a gente ver quais foram os limites de intercâmbio que ficaram no seu valor máximo aí nessa primeira semana. Então, o que a gente observou foi que o subsistema Sul ficou com o CMO diferente, no patamar de carga pesada, e isso se justifica pelo atingimento da transmissão de energia para o Sudeste nesse patamar. Então, os limites que atingiram o valor máximo na patamar de carga pesada, justificando esse desacoplamento do CMO, foram o limite do Ivaporã Sudeste e o setor de 50 Hz, na pesada, né? Na média e na leve também pegou esse limite, atingiu o valor máximo de estar por 50 Hz, mas ainda não chegou a pegar o Ivaporã Sudeste, então teria capacidade, né? Teria espaço suficiente para trazer energia do Sul nesses outros patamares, então
ficou acoplado. E um dos resultados que a gente sempre traz também aqui é o comando, a gente faz o comando antecipado, né, das usinas térmicas AGNL para 9 semanas à frente. Então, a gente já tem 9 semanas despachadas, né, a gente está fazendo para a 10ª semana um despacho antecipado. A semana que a gente está despachando agora com o resultado de fevereiro é a semana de 3 de abril, até o dia 9 de abril de 2021. E nessa tabela a gente observa que o benefício GNL calculado para essa semana é inferior ao CVU de todas essas 3 usinas com essa modalidade. Então, não há previsão de mérito pelo modelo para nenhuma dessas usinas. A gente só ressalta que Luiz Arrimela ainda tem a necessidade de despacho por razão elétrica para reduzir o risco de corte de carga da região de Governador Valadares e da região norte do Espírito Santo. Então, a gente mantém essa usina por razão elétrica. E Santa Cruz também já foi explicado, já foi dado esse destaque nas apresentações semanais também, que Santa Cruz não está no mérito, não está despachado antecipadamente por ordem de mérito, mas o ONS tem comandado o despacho antecipado por garantia energética. Então, para a semana de 3 a 9, não vai entrar no modelo, né? Garantia energética não entra nos modelos energéticos, mas a título de informação adicional ela será despachada por garantia energética. Era isso, Juliano, que eu tinha para apresentar e fico à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado, Diana. A gente faz nova pausa e voltamos daqui a 5 minutos, então, com as respostas aí a eventuais perguntas sobre os resultados desse PMO e com a leitura, então, da ata e a finalização dessa reunião, tá bom? Voltamos daqui a pouco. Tudo bem, voltamos aí do nosso último intervalo para a resposta das perguntas postadas no fórum e a posterior leitura da ata e o encerramento dessa reunião. Então, vamos às perguntas. A pergunta do Leandro Nassif, da Copel GIT, ele diz o seguinte: bom dia, poderiam detalhar o descolamento para cima do CMO no sul na carga pesada? Então, para a gente falar dos resultados desse PMO, chamo novamente a Diana. Diana, por favor. Bom dia a todos novamente. Bom dia, Leandro. Obrigada pela pergunta. Em relação ao descolamento do CMO, eu vou até compartilhar minha apresentação, que acho que vai ficar melhor de entender. Só um minutinho. Porque o descolamento do CMO do Sul, no patamar de carga pesada, ele ficou mais barato. Eu estava até dando uma olhada aqui no slide, o slide que eu apresentei, mostrando quais foram os limites de intercâmbio que foram atingidos, o valor estava diferente, mas esse daqui, né? Aqui, vocês já estão vendo já? Está aparecendo, Juliana, a Sim, apresentação? Uhum. Nessa apresentação aqui, o valor ficou trocado mesmo. Aí aqui ficou como se o CMO tivesse mais caro, mas na realidade não. Atingiu o limite de intercâmbio, né? Entre aqui isso é Ivaiporã Sudeste e o subsistema Sul ficou na pesada ficou mais barato que os outros subsistemas. Acho que foi essa confusão que pode ter acontecido. Mas foi isso que aconteceu. O limite de Ivaiporã Sudeste atingiu o limite máximo, não tendo mais possibilidade de mandar energia, né, o subsistema ficando mais barato. Aí eu vou corrigir isso na apresentação e o que será divulgado logo mais no Sintegre vai estar certinho. E obrigada pela pergunta. Obrigado, Diana. Seguimos aqui com as demais perguntas. O Elias Neto, da Gera Maranhão, ele pergunta para nós o seguinte: bom dia, deve-se manter despacho das térmicas por garantia energética? Conforme já vem sendo falado amplamente, né, nas nossas reuniões semanais, e ontem também comentado pelo Vinícius, essa pergunta tem sido recorrente, e a gente volta a frisar que esse acompanhamento é feito semanalmente, com reuniões aí às sextas-feiras. Hoje teremos nova reunião com o CMSE, na parte da tarde, então esse acompanhamento segue sendo semanal e a gente não tem como antecipar o que vai acontecer em um cenário muito à frente, dado essa necessidade da gente acompanhar, e a gente tem levado aí as nossas simulações e tem sido debatido, então, mais uma vez, como eu frisei, semanalmente. Então, a gente não tem como, nesse momento, falar se esse despacho térmico pelo CMSE
por garantia energética vai ser mantido em um período maior, ok? A gente segue, então, a pergunta do Luiz Guilherme. Não é bem uma pergunta, né? O Luiz Guilherme, que é da Petrobras, ele fez um comentário, né? Ele disse que o INS indicou despacho antecipado por GE na UTS Santa Cruz apenas na semana passada, PMO da última semana de janeiro, e nessa atual, PMO da primeira semana de fevereiro. A gente pede ao Luiz, você verifica os nossos relatórios, Luiz, Santa Cruz foi despachada nas duas últimas, antecipadamente, né, por garantia energética, nas duas últimas semanas de janeiro e nesse PMO, conforme dito pela Diana, ok? A gente esclarece esse ponto. A pergunta do Henrique Duran, da 2W Energia, ele se reporta, ele diz, bom dia, Henrique. Gostaria de saber se teria mudança nas vazões históricas do arquivo vaspas.dat, vazões.dat, se tiver implementação do hidrograma do IBAMA. Henrique, nós não temos representantes da PRH nesse momento, eles estão participando de outras reuniões, então a gente pede para você a gentileza de formalizar essa sua pergunta por e-mail aí para a central de relacionamento com os agentes, e a equipe da PRH vai lhe responder de pronto, ok? A gente agradece a compreensão. O Renato Silva, da Exponencial Energia, ele diz o seguinte: pelo que pode ser visto no arquivo da DGE.RV0, do DEC preliminar, o hidrograma considerado para Pimental na HQ 258 é o B. Com isso, desfaz a incerteza sobre o novo hidrograma do IBAMA, ou o INS apenas não obteve informações a tempo. Renato, mais uma vez, isso foi amplamente discutido ontem também na reunião, na apresentação do Vinícius, e ao longo da reunião, né, nas outras apresentações também, talvez você não tenha conseguido participar, a informação oficial que o INS tem e que trabalhou nesse PMO dá conta do hidrograma B. Então, essa informação que a gente tem é essa informação que foi trabalhada nesse PMO, tá bom? Seguindo a pergunta do Caio Nepomuceno, da Ideal Energia, ele diz o seguinte: prezados ao TGMA1, que está previsto para entrar em operação comercial em junho de 21. Correto, Caio? A mesma seguirá o despacho antecipado igual Santa Cruz, Luiz Arrimelo e Porto Sergipe, ou não será necessária essa antecedência? Não, Caio. A UTE-GNA1, embora tenha como combustível GNL, ela não entrará na modalidade de despacho antecipado. Ela vai seguir o despacho normal das outras usinas termoelétricas. Ok? E o último reporte aqui, a pergunta do Daniel, da Esfera Energia. Daniel, a sua pergunta não tem a ver diretamente com esse PMO, então a gente pede para você formalizar a sua pergunta junto à central de relacionamento com os agentes e a gente formaliza a nossa resposta para você também, ok? Então, com isso, a gente encerra as respostas às perguntas que foram postadas no fórum, nessa manhã de hoje, e vamos proceder, então, à leitura da ata e o posterior encerramento dessa reunião. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a ata, a prévia da ata, e a gente, então, começa aí a leitura. Então, a ata da reunião desse PMO de fevereiro é realizada nos dias 28 e 29, através de transmissão online pelo site do INS. 28 e 29 de janeiro, né? Então, no dia de ontem, dia 28, foram realizadas as seguintes apresentações. Pela Gerência Executiva do Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de fevereiro, para a elaboração deste PMO. Sobre o acompanhamento e previsão da carga, a apresentação da carga foi iniciada com uma exposição de José Francisco do CEPEL sobre a nova metodologia de cálculo da carga ajustada dos subsistemas. Essa metodologia foi implementada no programa Ajusta Carga para calcular a carga mensal livre dos efeitos não econômicos, ou seja, efeitos calendário, temperatura e precipitação. Dando continuidade, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada ao longo dos 2 últimos anos. Para o ano de 2021, foram apresentados os valores estimados por subsistema para o mês de janeiro, com base nos 25 dias verificados e mais a previsão para os demais dias, com as respectivas taxas de crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior. Foram ressaltados também os principais destaques econômicos que impactaram o comportamento da carga ao longo do mês em curso. Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de fevereiro e março de 2021,
consolidadas no PMO de fevereiro, sendo as mesmas comparadas com valores previstos no Plan 21-25. Pela Gerência Executiva do Planejamento Elétrico, realizada a apresentação sobre as principais alterações de limites elétricos para esse PMO. Pela Gerência Executiva de Programação, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de janeiro, os dados de entrada no modelo DECOMP para o mês de fevereiro, para a elaboração do PMO do referido mês, o acompanhamento do modelo DCEM na programação diária e um acompanhamento da carga global também na programação diária. Pela Gerência de Meteorologia e Hidrologia, foi apresentada a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Em relação ao mês de janeiro, os sistemas meteorológicos tiveram atuação distintas na primeira e segunda quinzenas do mês. Na primeira quinzena, o avanço das frentes frias pelo litoral da região sudeste manteve o padrão de precipitação observado no mês anterior, com a ocorrência dos maiores totais nas bacias dos rios Grande, Paranaíba e no Alto São Francisco. Nas demais bacias de interesse do SIM, permaneceram as pancadas de chuva, com destaque para a bacia do Rio Madeira e Baixo Xingu. Na segunda quinzena, houve uma mudança desse padrão e a precipitação ficou concentrada nos estados do Paraná e Santa Catarina, onde foram observados os maiores totais de precipitação, o que ocasionou anomalia positiva nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu e Paranapanema e no trecho incremental a UH e Itaipu. Por outro lado, as bacias do rio Tietê, Grande, Paranaíba e São Francisco apresentaram uma estiagem. Geração eólica e solar da região Nordeste, que na primeira quinzena foi influenciada negativamente pelo avanço das frentes, nas semanas seguintes apresentaram uma recuperação. Temperaturas máximas ficaram acima da média histórica, praticamente todas as capitais, exceto Florianópolis e Curitiba, que apresentaram anomalia negativa. Historicamente, esse trimestre, fevereiro, março e abril, se caracteriza por chuvas significativas na faixa central do país em fevereiro, diminuindo gradativamente e mais significativamente a partir de março. As temperaturas permanecem elevadas em todo o país, diminuindo gradativamente na região sul. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera indica a permanência do episódio Laninha de intensidade moderada. Previsão de vários modelos de temperatura da superfície do mar indica probabilidade superior a 70% de continuidade do Laninha até o final do verão. Foram apresentados os resultados dos hidrogramas com as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas pelos modelos, bem como a precipitação média verificada e prevista dos modelos SMAP-NS para a previsão na primeira semana operativa, no caso das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins e Madeira, destacando-se a previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu, Uruguai, Jacuí e Madeira. O ONS também apresentou os resultados dos cenários para os modelos SMAP de longo prazo, obtidos com a utilização da chuva histórica e com a previsão de precipitação com o modelo ECMWF estendido. Também foi informado que a partir do PMO de março ocorrerá o retorno do modelo GFS na composição do ensemble de previsão de precipitação. Já no dia de hoje, dia 29, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de janeiro de 21 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de fevereiro, para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaque-se na previsão da ENA que os subsistemas Sudeste, com 68%, Nordeste, 30% e Norte, 66%, apresentam MLT abaixo da média histórica. A exceção ao subsistema Sul, com 194%, que apresenta MLT acima da média histórica. Para o mês de março de 2021, os cenários gerados foram agregados em 143 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 51,6% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, 36,7% dos cenários gerados apresentam ENA acima de 150% da MLT. Para o subsistema Nordeste, 76,4% dos cenários se encontram abaixo de 50% da MLT. Subsistema Norte, 36,2% dos cenários gerados estão entre 70% e 90% da MLT. Assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de fevereiro para o sistema brasileiro é de 10.135 megawatts. O restante da ata em assuntos gerais fica à disposição de vocês, conforme rotina, para a sua leitura posterior. Então, conforme a gente sempre faz, a gente pede aí
comentários para essa ata até às 11 horas dessa sexta-feira, quando então a gente vai considerar a ata, os comentários encerrados, e a gente publicará a ata junto com as apresentações realizadas tanto no dia de ontem quanto hoje, e o vídeo com essa apresentação a gente deve disponibilizar aí ao longo da próxima semana. Então era isso, a gente encerra essa reunião de elaboração do PMO de fevereiro. Agradecemos a todos pela participação e a gente já deixa aqui o convite para a reunião na próxima sexta-feira, onde a gente mantém esse acompanhamento aí da operação na reunião semanal da programação da operação. Próxima sexta-feira, às 15 horas. Então é isso. Encerramos por aqui essa reunião. Um bom dia, bom final de semana a todos e bom trabalho. Um abraço a todos.